Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. A Polícia Federal prende 3 pessoas de uma quadrilha que vendia dinheiro falso na Baixada Fluminense. Em Minas Gerais, o alvo é uma empresa de ônibus por suposto envolvimento em fraudes à Previdência Social e à ordem tributária. A limpeza nas cataratas do Iguaçu. Mais de 150 quilos de moedas são retirados do Rio Iguaçu, no Paraná. E ainda, no dia do teste do pezinho, não há muito o que comemorar. Mesmo com a regulamentação da lei que amplia a quantidade de doenças a serem detectadas pelo exame, na prática nada mudou. Terça-feira, dia 6 de junho, Brasil TV já está no ar. A Polícia Federal prendeu uma quadrilha no Rio de Janeiro que produzia e vendia cédulas falsas de real. O Guilherme Peixoto tem as informações. Ainda era madrugada quando as equipes da Polícia Federal deixaram a superintendência aqui na Praça Mauá, zona portuária do Rio, e também a delegacia da PF em Nova Iguaçu para cumprir 3 mandados de prisão e 8 de busca e apreensão em endereços de São João de Meriti, Nova Iguaçu e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Logo cedo, olha só o que os agentes encontraram: um laboratório ilegal, clandestino, de fabricação de notas falsas de dinheiro. Apreenderam impressoras, papéis, tintas e, claro, muitas cédulas falsas. A investigação descobriu que a negociação de venda acontecia pela internet. A fabricação era na Baixada Fluminense e de lá essas notas eram distribuídas em caixas pelo correio para todo o Brasil. A Polícia Federal descobriu que só nos últimos 10 meses esse grupo chegou a mandar 1.000 caixas com dinheiro falso pelo correio. 1.000 caixas com dinheiro falso. Esse grupo vai responder por 3 crimes: fabricação e distribuição de cédulas falsas e também por formação de quadrilha. Os 3 mandados de prisão foram cumpridos hoje. 2 mandados de prisão preventiva e outro mandado de prisão domiciliar. Hoje à tarde, os investigadores e peritos analisaram o material recolhido: computadores, telefones e, claro, muitas cédulas falsas. Além de reais, também havia dólares. Do Rio de Janeiro, Guilherme Peixoto, para o Brasil TV. A Polícia Federal e a Receita Federal fizeram uma operação hoje cedo contra uma empresa do transporte público em Belo Horizonte. Foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão. Segundo as investigações, o prejuízo à União é de mais de 700 milhões de reais. O Lucas Franco acompanhou a operação. Olá, os agentes da Polícia Federal e da Receita Federal cumpriram 22 mandados de busca e apreensão em endereços em Belo Horizonte, na região metropolitana, e também em Montes Claros, no norte de Minas. Esses endereços estão ligados aos empresários da mesma família que comandam os 2 grupos empresariais que atuam no ramo de transporte de passageiros e de cargas. Durante essa operação, os agentes apreenderam uma grande quantidade de documentos, notebooks e computadores que vão ser usados para dar andamento à investigação. De acordo com a Polícia Federal, esse grupo empresarial teria deixado de repassar mais de 730 milhões de reais à Previdência Social e também em não pagamento de tributos. De acordo com a PF, os empresários também criavam novos CNPJs para participarem de licitações em serviços de transporte de passageiros em municípios aqui de Minas Gerais. Nós procuramos os grupos Saritur e Coordenadas, que informaram que nunca houve fraude e que sempre quitaram os tributos à Receita Federal. Lucas Franco, para o Brasil TV. No Maranhão, uma operação da Polinter prendeu um oficial do Corpo de Bombeiros em Caxias, no interior do estado. Ele é suspeito de estar envolvido em receptação e tráfico de drogas. Um oficial do Corpo de Bombeiros daqui de Caxias, na região leste do Maranhão, Tenente Antônio de Jesus Carvalho Júnior, foi preso. Agentes da Polinter, Polícia Interestadual, seguem diligências. As investigações apontam para a existência de uma organização criminosa especializada em roubo de veículos, falsificação de documentos e receptação e venda de carros e motos, também nos estados do Pará e Piauí.
Até o momento, 8 pessoas foram presas, inclusive em Portugal. Lá, a prisão foi feita por policiais federais que atuam na Embaixada Brasileira do país europeu. A operação, batizada de Sofisma, apreendeu ainda muitos documentos falsos, entre carteiras de identidade e de habilitação, além de armas de fogo. Leonardo Costa, de Caxias, para o Brasil TV. Em Campo Grande, a Polícia Civil fez uma ação para cumprir quase 50 mandados de busca e apreensão em um condomínio conhecido como Carandiru. No local vivem pessoas que invadiram o prédio inacabado há quase 30 anos, depois que a construtora responsável pela obra faliu. Essa operação envolveu quase 300 policiais militares e civis de Campo Grande e também do interior do estado. E por conta do trabalho da polícia, ruas foram fechadas aqui na região, o trânsito foi bloqueado. Essa operação Abra de Sésamo foi deflagrada porque em agosto do ano passado, a 3ª Delegacia de Polícia aqui da capital começou a investigar casos de furto e roubos na região. E aí eles chegaram até moradores desse residencial. E segundo a polícia, objetos furtados, roubados, eram trazidos, armazenados aqui nesse residencial. Diversos aparelhos eletrônicos foram apreendidos. A polícia encontrou também arma, drogas, dinheiro. Cães farejadores e até um helicóptero foram usados para ajudar nessa operação. A polícia também investiga casos de homicídio. De Campo Grande, Diego Queiroz, para o Brasil TV. A gente fala agora das medidas protetivas na prevenção de feminicídios. De março até maio deste ano, a 2ª Vara de Proteção da Mulher no Acre concedeu mais de 330 medidas protetivas para as mulheres. Em apenas 3 meses de funcionamento, a 2ª Vara de Proteção à Mulher deferiu mais de 300 medidas protetivas. Recebeu 85 denúncias e decretou 10 prisões aqui em Rio Branco. Atualmente, há 471 processos em andamento na unidade. Esses dados sobre a produtividade estão diretamente ligados à distribuição de justiça, alcançando a realidade de mulheres que rompem o ciclo de violência e precisam de ajuda. A 2ª Vara de Proteção à Mulher foi instalada em março deste ano com o objetivo de dar mais celeridade e ampliar os mecanismos de combate a crimes praticados contra as mulheres. Ana Paula Xavier, para o Brasil TV. Depois que o governo federal mudou o formato de cobrança do ICMS, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o preço da gasolina em São Paulo voltou a subir. A pesquisa foi feita em mais de 30 mil postos de combustível em todo o país. E na média nacional, o preço da gasolina comum também subiu 20 centavos. Isso apenas 3 dias depois da mudança na cobrança do ICMS sobre os combustíveis. A mudança começou a valer no dia 1º. Como o ICMS é um imposto estadual, cada estado podia decidir por conta própria qual a alíquota, ou seja, qual o percentual do imposto a ser cobrado sobre os combustíveis. Agora, depois de um acordo entre os estados e o Supremo Tribunal Federal, o valor passou a ser fixo em todos os lugares, R$ 1,22 por litro. Esse valor é 16 centavos maior do que em média era cobrado antes. Mesmo com a mudança, o preço médio da gasolina aqui em São Paulo continua abaixo da média nacional. O último levantamento da Agência Nacional do Petróleo, ANP, feito na semana passada, mostrou que em todo o país a média da gasolina era de R$ 5,21, enquanto aqui em São Paulo foi de R$ 5,07, 14 centavos mais barata. A boa notícia para quem tem carro é que a medida provisória do governo federal que dá isenção fiscal na compra de veículos novos já está valendo. Essa isenção fiscal vale para carros de até R$ 120 mil. Vai de R$ 2 a R$ 8 mil. Quanto mais barato o carro, mais componentes nacionais e menos poluente for o veículo, maior o desconto. A medida provisória tem validade de 120 dias, mas a isenção pode acabar antes quando o total concedido chegar a R$ 500 milhões. Empresas como locadoras, por exemplo, poderão comprar só a partir do dia 21. Daqui a pouco, no Jornal Nacional, mais detalhes dessa isenção e você vai ver ainda que aqui hoje já tinha concessionária reduzindo o preço dos carros. Várias cidades em Rondônia ampliaram a campanha de vacinação contra a gripe. O motivo é a baixa procura pela imunização.
De acordo com os dados do Ministério da Saúde, no estado de Rondônia, pouco mais de 30% do primeiro público-alvo, como grávidas, idosos e também crianças, receberam a vacina. Mesmo com o público geral podendo se vacinar, cerca de 214 mil doses foram realmente aplicadas. Por isso, os municípios continuam oferecendo a vacina com a expectativa de aumentar essa cobertura vacinal. No município de Jaru, por exemplo, existem 5 mil doses em estoque. No município de Ji-Paraná, são mais de 20 mil doses, também em estoque disponível em todas as unidades básicas de saúde. Municípios como Ariquemes, Vilhena e também Cacoal seguem nessa mesma linha de vacinação disponível, enquanto tiver doses de vacina no município. Na capital, Porto Velho, dos últimos 3 anos, 2023 tem sido o ano com menos aplicação. Até o momento, apenas 41 mil pessoas foram imunizadas. Isso desde o início da campanha que ocorreu no dia 22 de março. A vacina da gripe é essencial e protege contra as principais cepas do vírus influenza. Michele Azevedo para o Brasil TV. O estado de São Paulo registrou o primeiro caso de gripe aviária. Foi em Ubatuba, em uma ave silvestre típica do litoral. O José Aymar tem detalhes sobre esse caso e o que está sendo feito para evitar que o vírus se espalhe para aves de granja, por exemplo. No domingo, numa praia da região central aqui de Ubatuba, uma ave da espécie 30 réis real foi encontrada morta. Uma pessoa, a prefeitura ainda não sabe se é um morador ou se é um turista, teve um contato com essa ave tentando ajudá-la. Depois, outros 2 moradores também fizeram o mesmo. Eles então acionaram o Instituto Argonauta, que é um instituto de preservação ambiental aqui de Ubatuba, que após exames realmente confirmou que se trata desta gripe aviária do subtipo H5N1. Essa confirmação chegou ontem aqui para a Prefeitura de Ubatuba, ontem à noite, e nós temos então, portanto, o primeiro caso confirmado no estado de São Paulo e ao todo no Brasil, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, são 24 casos. O que é importante a gente dizer? Que todos esses casos, 24 confirmados no Brasil, são em aves silvestres, que vivem livremente na natureza. Nenhum caso foi registrado em ave de granja, que é usado para o nosso consumo. Olha, hoje foi publicado no Diário Oficial da União uma medida provisória que abre crédito de 200 milhões de reais para o Ministério da Agricultura aplicar em ações de enfrentamento à influenza aviária. Vale lembrar também que o Brasil, desde o dia 22 de maio, está em estado de emergência por causa dessa doença. Segundo o Ministério, não é para preocupar a população, mas exatamente para intensificar o combate a essa doença. Então a gente fica atento e uma outra orientação da Prefeitura aqui de Ubatuba é que pessoas que têm contato com uma ave, que por exemplo caia do céu machucada, que não chegue perto dela, mas chame sim controle de zoonose para verificar a situação. Em Rio Branco, no Acre, um relatório do Ministério Público apontou que, no ano passado, o SAMU recebeu mais de 30 mil chamados de casos envolvendo saúde mental. Um aumento em comparação a 2021, quando foram registrados 21 mil chamados. O relatório elaborado pelo Ministério Público do Acre aponta um aumento exponencial de atendimentos feitos pelo Serviço Móvel de Urgência, o SAMU, envolvendo casos de saúde mental. Em 2019, foram 18 mil chamados atendidos. Em 2021, mais de 21 mil. E em 2022, o número saltou para 31 mil chamados. O levantamento feito em 2022 reúne informações de atendimentos do SAMU, do Centro de Operações Policiais, unidades hospitalares que atendem urgência e emergência, bem como da rede de atenção psicossocial. Ao final do relatório, o Ministério Público apresenta sugestões para melhorar o serviço. O relatório de visitas técnicas aos serviços de urgência e emergência de Rio Branco foi entregue à Secretaria de Saúde do Estado. Eudérico Silva para o Brasil TV.
Foram publicadas hoje no Diário Oficial as regras do programa Desenrola de renegociação de dívidas. O programa é para brasileiros que tenham até 2 salários mínimos e que em 31 de dezembro tinham dívidas de até R$5 mil. A estimativa do governo é que o programa possa beneficiar até 70 milhões de pessoas. Essa renegociação, no entanto, ainda não está disponível. O Ministério da Fazenda ainda vai regulamentar a lei e ainda é preciso criar uma plataforma para a troca de informações entre credores e devedores. Agora, olha só esses dados. A limpeza no fundo do Rio Iguaçu, no Paraná, encontrou moedas de 40 países, mais de 150 quilos. O dinheiro foi jogado nas cataratas por turistas supersticiosos. Na trilha do parque, a placa alerta: é proibido jogar moedas nas cataratas. Mas não é difícil encontrá-las na água. Com a vazão do Rio Iguaçu abaixo da média e usando equipamentos de segurança, as equipes de limpeza retiraram 158 quilos de moedas. O valor chega a quase R$3 mil. Tudo por causa da superstição de turistas que jogam dinheiro para fazer pedidos. Tem muita moeda brasileira, aqui de 25, 50 centavos, de R$1 mais e menos desgastada. Hoje as equipes encontraram até cédulas de R$2, de peso argentino. Moedas de 40 países foram resgatadas pelas equipes que fizeram a limpeza aqui nas cataratas do Iguaçu. Tem centavo americano, euro, moeda de Israel. Uma pequena fortuna que pode custar caro ao meio ambiente. Pode causar uma contaminação dessa água, né? Até pelo processo de oxidação. E pelo brilho, pelo reflexo que ela transmite, ela também pode ocorrer que alguns animais entendam como um alimento e possam vir a consumir essas moedas. Principalmente aves aquáticas ou alguns peixes também pode ocorrer. Os valores em reais vão ser doados para projetos de proteção ao meio ambiente. Dá para fazer pedido sem jogar moeda? Dá pra fazer, né? Dá pra fazer, né? Fecha o olho e faz o pedido. Tu precisa, que tu, né, quer agradecer tudo essa natureza linda que tem aqui, né? Não precisa poluir a natureza, né? A seguir, os pesquisadores da UNB descobrem espécies raras de animais na Chapada dos Veadeiros. Daqui a pouquinho a gente te mostra. Brasil TV de volta falando do Dia Nacional do Teste do Pezinho celebrado hoje. Um exame simples que deve ser feito na primeira semana de vida do bebê para rastrear doenças que podem impactar a vida da criança. Tendo em vista o que ocorre em outros países, mães brasileiras foram à luta e conseguiram que o governo federal ampliasse o alcance do teste aqui no Brasil. A lei foi regulamentada, mas pouca coisa mudou. Eloá era uma bebê saudável. De repente, aos 8 meses, teve uma febre forte, foi internada e depois desta crise, o desenvolvimento dela mudou completamente. O corpo dela ficou bem molinho, que aí ela perdeu a sustentação da cabecinha, né? Aí fica bem molinho. É muito triste. Hoje ela está com 1 ano e 2 meses e praticamente você segura ela como se fosse um bebê de 4, 5. A menina tem uma doença rara, genética, que o teste do pezinho do SUS não detectou. Por um problema metabólico, bebês como a Eloá não podem comer proteína livremente, porque sofrem uma intoxicação dos neurônios. Fran lamenta o exame do posto não ter rastreado a doença da filha. Seria totalmente diferente, porque teria como entrar com tratamento e ela não teria a sequela que ela está hoje, né? É muito triste para uma mãe não ter seu filho e não ver ele fazendo os marcos que tem que fazer. Já era para o teste do pezinho do SUS estar mais eficiente, detectando um número maior de doenças nos recém-nascidos. A lei que determina a ampliação do exame foi sancionada há 2 anos e regulamentada em maio de 2022. Prevê a ampliação de 6 doenças diagnosticadas para 53, em 5 etapas. Mas o Ministério da Saúde ainda não definiu as datas. Apenas incorporou no exame 2 patologias: toxoplasmose congênita e homocistínúria clássica. Para as outras 45, ainda não há previsão.
Para este geneticista do Hospital das Clínicas da UFMG, a mudança é urgente. Ele atende muitas crianças que, sem tratamento desde os primeiros dias de vida, já chegam aqui com sequelas. Como atraso do desenvolvimento, deficiência intelectual ou até mesmo crises convulsivas. Existem muitas sequelas neurológicas que não são reversíveis. Em hospitais e laboratórios da rede particular, pagando alguns testes, descobrem centenas de doenças logo nos primeiros dias de vida dos bebês. Pelo SUS, algumas prefeituras e estados já estão ampliando o teste do pezinho por conta própria. Nos postos de saúde de Minas, a Secretaria de Saúde incorporou mais 6 doenças no rastreio. Guilherme é um exemplo de como o diagnóstico dessas doenças raras, logo nos primeiros dias de vida, salva. Ele tem fenilcetonúria, que pode comprometer o desenvolvimento motor e intelectual. Graças ao tratamento na hora certa, hoje ele estuda medicina. No dia que eu nasci, depois de 4 dias, a gente fez o teste do pezinho e conseguimos fazer o diagnóstico da fenilcetonúria e começar o tratamento de forma precoce para não ter nenhuma sequela durante o desenvolvimento e crescimento. No momento eu estou no 7º período de medicina. E o Luiz? Ele veio hoje do sul de Minas para mais uma consulta no Hospital das Clínicas em Belo Horizonte. A toxoplasmose, descoberta na gotinha de sangue quando ele era bebê, impediu a cegueira. Quanto mais precoce, mais eficiente é o tratamento e a prevenção das recorrências da doença a longo prazo. Com certeza, já vi muita criança beneficiada pela identificação precoce, diagnóstico precoce e tratamento. O teste do pezinho que salvou seu filho, né? Verdade, nossa, foi ótimo, porque na gravidez não descobriu no teste do pezinho dele. Pesquisadores da Universidade de Brasília, do Instituto Boitatá e do ICMBio encontraram 55 espécies de répteis e 34 de anfíbios raros na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. São diferentes tipos de serpentes, sapos e rãs. No trabalho, os pesquisadores encontraram outros 800 animais, a maioria de espécies que já são conhecidas. A natureza sempre surpreendendo, né? A Serra do Tombador é a maior reserva particular do Cerrado. Fica em Cavalcante, Goiás. É um dos principais pontos turísticos do país. Em comemoração à Semana do Meio Ambiente, a Codevasf realizou um peixamento simbólico no Rio São Francisco, na orla de Petrolina, no sertão de Pernambuco. Com apenas 2 aninhos, Ana Liz ganhou o título de guardiã do Rio São Francisco, para levar uma mensagem importante: não jogue lixo no rio. A pequena Liz fez parte de um grupo de estudantes de instituições de ensino de Petrolina que participaram ao lado de autoridades e servidores da Codevasf de um peixamento simbólico. Durante a ação, cerca de 50 mil peixes foram soltos no Rio São Francisco. Eu achei incrível e acho que a gente fez o nosso dever, que foi soltar os peixes no devido lugar deles, que na verdade a gente fez um favor para o meio ambiente, já que muita gente já está querendo matar eles. A gente está aqui ajudando a criar mais deles, a fazer com que o Rio São Francisco fique mais bonito do que ele já é. O Pietro gostou de ajudar o meio ambiente, fazendo a soltura dos peixinhos. A gente veio catar 10 mil peixes para jogar no Rio São Francisco. Estamos se divertindo aqui. Acho que é muito bom para o meio ambiente, porque os peixes não podem viver fora da água. O peixamento é uma atividade que faz parte da Semana do Meio Ambiente, promovido pela 3ª Superintendência Regional da Codevasf. A iniciativa chama a atenção para a preservação do São Francisco. É uma atividade comum da Codevasf, né? E a gente aproveita essa Semana do Meio Ambiente para fazer esse ato simbólico. Isso a gente traz 50 mil alevinos junto com as crianças, a população de Petrolina, de Juazeiro, para levar vida ao Rio São Francisco. Esse rio que leva tantas vidas e sustenta tantas pessoas, não só em Petrolina, como em Juazeiro, como no Nordeste. Piau, pacamã e curimatã foram as espécies escolhidas para serem liberadas no rio.
Os alevinos são criados em tanques no Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura do Bebedouro, que pertence à Codevasf. Eles são transferidos em sacos plásticos para ganhar a liberdade de viver em seu habitat natural, que é o Rio São Francisco. Isso é um trabalho que a Codevasf faz há mais de 30 anos. É um trabalho de reprodução induzida, né, onde a gente usa técnicas de indução para que esses peixes, que são peixes de piracema e não conseguem desovar, reproduzir em ambientes parados, eles possam reproduzir e com isso a gente ter vários alevinos, né, para poder fazer o repovoamento do rio. O engenheiro destaca que ações como essas são relevantes, não pela quantidade liberada de peixes, mas pelo significado que tem, a preservação do meio ambiente. Para despertar, principalmente nas crianças, jovens e adolescentes, o cuidado que a gente tem que ter com o meio ambiente, com a natureza, né, e principalmente com o nosso rio, né, que é a nossa maior fonte de riqueza. Muito bacana. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.